A paz do Senhor, amados. Hoje é o dia 76 da nossa leitura anual. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa e te convido a ficar conosco. Amados, estamos começando hoje o livro de Juízes, né? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3. Se você não fez aí a sua leitura, separe o tempinho e faça ela conosco aí, né? Para que você esteja inteirado daquilo que nós iremos falar nessa manhã. Amém, amados? Bom, o nosso texto devocional de hoje, nós vamos ter 3 versículos um pouquinho separados para nós entendermos aí o que o livro está falando para a gente. Lá no capítulo 2, os versos 10, 11 e 16. Amém? E diz assim a palavra do Senhor Jesus: Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Verso 16. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Amém? Amados, o livro de Josué, ele terminou com uma exortação de Josué a que o povo tomasse uma decisão a que Deus eles iriam servir. Josué se posicionou e disse que ele e a casa dele serviria ao Senhor, o nosso Deus. E quando Israel disse que também iria servir o Senhor, Josué falou que de qualquer forma não podia. Então eles entraram numa aliança, no concerto com Deus. Porém, quando Josué morre, né, o sumo sacerdote também morre e os anciões da época também morrem, nós vamos ter um grande problema. Qual é o grande problema? É que o povo não ensinou seus filhos o caminho de Deus. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. No capítulo 1, o escritor do livro de Juízes, que nós não temos a direção correta sobre quem foi o seu autor, alguns acreditam que foi Samuel, né, e não é nesses méritos que nós queremos entrar. Ele vai fazer um resumo então do final do livro de Josué para nós não entrarmos aqui de paraquedas, né? Então o capítulo 1 é um resumo. O capítulo 2 tem aqui já uma repreensão de Deus a esse povo, com a visita do anjo do Senhor. Não é um anjo, certo? Nós já estudamos sobre isso, está lá nos vídeos anteriores. Esse é o anjo do Senhor. Amém? Ele vai trazer uma repreensão, porque Israel tinha feito uma aliança com Deus, e agora já não estava honrando a aliança que tinham feito com Deus. Certo? No capítulo 2 ainda nós vamos ter a descrição da morte de Josué, e esse resumo que nós lemos aqui, da transição entre a situação que o povo estava quando Josué morreu, que era uma situação fiel a Deus, e uma situação aos filhos desses povos, que agora é uma condição infiel a Deus, né? E lá no capítulo de número 3, nós vamos ter aí já um levante dos povos pagãos, que não foram expulsos da terra, e alguns que estavam ao redor da terra, né, se levantando aí contra esse povo, porque o povo de Israel fez tudo o que Deus havia dito para eles não fazerem, correto? Começando com não expulsarem seus adversários. Segundo, eles se casaram, exatamente, tudo que Deus não disse para eles não fazerem. Então eles vão se casar com as filhas desses povos e vão dar também as suas filhas para os homens desses povos se casarem, correto? E então eles têm aí a primeira revolta deste povo. O que aconteceu é que o povo de Israel se esqueceu de Deus e começou a adorar os Baalins, as Aserás, os Astarotes, né? E Deus ali então manda um inimigo que se levanta contra os filhos de Israel, que vem de Cusã Risataim, né? E é interessante que o primeiro juiz que se levanta, e aqui um juiz não é como aquele que está julgando uma causa, ele também poderia fazer isso, mas esse era como se fosse um líder, um representante. Em alguns casos, para ficar mais claro para nós, esse homem ele era um libertador, né? Então Deus levantava um homem, esse homem guerreava
e meio que governava esse povo por um período de tempo. E o primeiro foi Otiniel. Se você não se lembra dele, ele está lá no livro de Josué, e ele se casou com a filha de Caleb, porque ele derrotou os inimigos de Caleb, né? Então Otiniel foi o primeiro, e ele deu grande vitória para o povo de Israel, né? E é interessante que após a vitória dele, o povo descansou por 40 anos sem guerra. Amém? O segundo é Eude, e é interessante aqui que Eude, ele vai se levantar e ele é muito corajoso. Essa história aqui é fenomenal. Ele entra no território do inimigo, ele entra no palácio do inimigo, ele fala para o inimigo que tem um presente, e ele fala para o inimigo que ele tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus era um punhal que ele tinha preparado, e ele coloca o punhal inteiro para dentro da barriga do rei, né? E o texto vai dizer aqui que era um rei bem obeso, né? E a Bíblia diz que ele então é derrotado. Logo em seguida, o exército de Israel desce contra esse povo e os derrota. E o terceiro juiz que nós vamos conhecer aqui é Sangar, amém? E Deus também concede vitória a ele contra os filisteus. Amém, amados? Essa aqui vai ser a rotina que nós vamos encontrar no livro de Juízes. Porque se você percebeu, o livro de Juízes ele vai ter um ciclo de acontecimento. A gente não sabe se esse ciclo acontece às 12 vezes, porque nós vamos ver 12 pessoas sendo levantadas, né, para julgarem o povo de Israel, para libertarem o povo de Israel. Acredito que talvez sim, tá? Mas pelo menos 6 vezes nós vamos ver esse ciclo acontecer. Qual ciclo, pastor? Esse povo se esquece de Deus, adora os ídolos dessa terra, pecam contra o Senhor e o Senhor manda um inimigo. O inimigo vem e castiga eles. Eles se arrependem, clamam ao Senhor, o Senhor tem misericórdia deles, perdoa o seu pecado e manda um libertador. O libertador liberta eles da vitória, eles entram num descanso e o ciclo começa de novo, com eles pecando novamente. Amém? E o texto que nós lemos, lá do capítulo 2, o verso 10, diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Aqui eu quero fazer uma advertência a você que é pai, e principalmente você que é um pai cristão. E aqui eu não estou falando evangélico, tá? Eu estou falando um pai cristão. Há um problema muito grande quando nós não ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos. Qual é o problema? O problema é os nossos filhos crescerem, se tornarem homens, mulheres formados, irem para uma escola, irem para uma faculdade, e irem por uma empresa, trabalharem, conhecerem o mundo e fazer o quê? Abandonarem o Senhor. Amados, as pessoas abandonam a Deus, a maioria das vezes, porque não conhecem o Senhor e não conhecem as obras que o Senhor fez por eles. Não conhecem aquilo que o Senhor operou pelas suas vidas. E Israel cometeu esse pecado. Os pais que ficaram vivos, que fez aliança com Josué de servirem a Deus também, de serem fiéis a Deus, eles foram até a morte de Josué. Porém, eles não transmitiram esse conhecimento para os seus filhos. Eles não compartilharam esse ensino para os seus filhos. O resultado são filhos idólatras. Se nós não transmitimos para os nossos filhos os conhecimentos que nós temos a respeito de Deus e da sua palavra, a tendência é os nossos filhos crescerem sem conhecer a Deus. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Você está aqui para isso mesmo. Mergulhe de cabeça na Bíblia. Medite nela, estude ela, para que você possa ensinar o caminho de Deus para os seus filhos. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui está lá no verso 11. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. A consequência de você não ensinar a geração futura é a geração futura fazer o que é errado. Amados, alguém pode errar conhecendo? Pode. Alguém pode errar conhecendo. Porém, alguém que conhece o erro e alguém que conhece a verdade tem uma probabilidade menor de errar, porque sabe das consequências que o seu erro vai trazer para a sua vida. A consequência foi que eles foram idólatras. E nós sabemos que o pecado tem uma consequência. Qual foi o pecado? A consequência que o pecado trouxe para eles? Cada vez que eles pecavam, Deus mandava um inimigo que os dominava. Correto? Porém, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E aqui vai o terceiro ensino. Qual é o terceiro ensino?
Não importa o erro que você cometeu. Quem sabe você é filho de um crente, ou filho de um católico, filho de um cristão, e os seus pais não te ensinaram o caminho de Deus. E por eles não terem te ensinado, você errou, pecou contra o Senhor e pagou um preço caro. O que você pode fazer? Faça como fez Israel várias vezes. Se arrependa, confesse o teu pecado e Deus vai fazer o que fez por eles. O que Deus fez? Então o Senhor, lá no verso 16, então o Senhor suscitou juízes, certo? O que esses juízes faziam? Eles os livravam das mãos dos que os atacavam e os roubavam. Esses juízes são libertadores, amém? Se nós hoje pecarmos, nós temos que lembrar que nós não temos um juiz, temos um advogado, amém? Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Então, quando nós pecamos, temos que fazer o mesmo que esse povo fazia quando pecava. Voltamos para Deus, reconhecemos o nosso pecado e pedimos a sua misericórdia. O que ele faz? A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário vem sobre as nossas vidas, nos restaura, nos redime e nos liberta da opressão do nosso inimigo, que é o diabo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo, por favor, nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, clamamos pela Tua misericórdia e pela Tua graça, mas também Te agradecemos por mais uma manhã o Senhor ter nos dado a graça e a força para buscarmos a Sua face. Seja conosco, Senhor, e nos abençoa. Nós vimos, Senhor, que há um problema muito grave quando nós não transmitimos para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, a Sua palavra. A tendência é eles errarem, é eles transgredirem a Tua lei e, como transgredindo a Tua lei, eles vão perecer no pecado. Mas o Senhor nos enviou um libertador chamado Jesus Cristo e Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino da Sua luz. Glórias ao nome de Jesus, que nos tem amado, que nos tem guardado e que nos tem salvado. Que essa salvação seja real sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos e sobre todos aqueles que creem em Ti. Não somente hoje, mas para todo sempre é que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu te peço aí, deixa o seu like, compartilha com alguém, abençoa a vida de alguém hoje, nesse sábado, com esse devocional. E se você ainda não está inscrito no canal e deseja receber esse devocional todos os dias de manhã, se inscreva, ative o sininho e Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Fique com Deus, tenha um ótimo sábado e que Deus te abençoe.